Olá a todos! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição de número 8. O tema de hoje é o Dia do Amor de Deus. Vamos ao primeiro tópico que diz vida eterna. A pergunta: o que devemos entender sobre as únicas pessoas que terão o privilégio de entrar naquela terra melhor? Quais os requisitos? As características dessas pessoas, o que precisamos entender? Lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículos de 12 a 14, cita que aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esses terão direito à vida eterna. E o que significa lavar as vestes? No sangue do Cordeiro. É você aceitar Jesus em sua vida. É você crer que somente pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz é que os seus pecados poderão ser perdoados. Aí você está aceitando, lavando as suas vestes. E também cita sobre a lei. Se você aceitar Jesus, se você pela fé aceitar o sacrifício de Jesus, então vem a lei, a guarda dos mandamentos. E lembrando o texto lá de Tiago 2,10, que é aquele que guarda os mandamentos, mas tropeçar em um, ele se torna culpado de todos. Então esses são os requisitos para uma vida eterna, como diz o título do tópico. Vamos agora à pergunta B, que diz: o que devemos fazer com essa lei e onde devemos mantê-la? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos examinar a lei, examinar a nós mesmos, o nosso caráter, se estamos seguindo os padrões da lei de Deus. Aqui na nota diz, em relação à primeira parte, o que devemos fazer. Devemos comparar nosso caráter com o padrão infalível da lei de Deus. Para fazer isso, devemos examinar as Escrituras e comparar nossas realizações com a palavra de Deus. Eis o que devemos fazer. E a segunda parte, onde devemos mantê-las? Em nosso coração, em nossa consciência, como diz lá o texto de Hebreus 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei seu Deus, e eles me serão por seu povo. Então, nós devemos manter a lei em nosso coração, em nosso entendimento. Guardar a lei de uma forma racional. Vamos ao segundo tópico. A restauração profetizada. Pergunta A. Que profecia revela que o povo de Deus terá uma consideração especial pela lei moral dos 10 mandamentos? Podemos ver no texto de Jeremias, no capítulo 6, lá no versículo 16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Olha, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andemos. Então devemos procurar lá pelas veredas antigas, fazer uma restauração nas instruções que Deus deu desde a antiguidade. Devemos restaurar. E lá em Isaías 58, lá no versículo 12, também diz algo bem parecido, uma profecia bem semelhante a essa de Jeremias. Vamos ver lá em Isaías. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolado. Então foi destruído, foi assolado, e vamos reedificar, vamos restaurar
É o que foi. E o que foi destruído? E o que foi esquecido, assolado? Aqui no caso, a lei de Deus. Né? E levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas, da brecha feita na lei, né? Principalmente a brecha em relação ao sábado. E restaurador de veredas para morar. E aqui no início da nota, para complementar, ainda diz assim: no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. A violação feita na lei, na época em que o ser humano mudou o sábado, precisa ser reparada. Vamos agora à pergunta B. Cite o ponto específico que precisamos considerar nessa restauração e explique o resultado. O ponto específico é o sábado, citado lá no 4º mandamento da lei de Deus. Precisa ser restaurado. Vamos confirmar em Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, digno de honra, santo dia do Senhor, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não te ocupando nas tuas empresas, nem nos teus negócios, né? Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então este é o ponto específico. Nós devemos chamar o sábado de um dia deleitoso, santo dia do Senhor. E se é o santo dia do Senhor, digno de honra. E devemos honrar o sábado, não ocupando nos nossos negócios, nas nossas conversas, nas conversas temporais, não ocupando nas nossas empresas, não falando palavras vãs. Aí estaremos guardando a lei, guardando o sábado. E aqui a segunda parte diz qual será o resultado. Lá no final do verso, lá no Isaías 58, 14, diz, né? E te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, né? E te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Olha que maravilha! Tem recompensa para aquele que obedecer, que for fiel. E devemos também lembrar que para a guarda do sábado ser apropriada, devemos lembrar do dia da preparação, que é a sexta-feira. E a nota diz que devemos instruir os nossos filhos, educar desde pequenos, né, na preparação, na conduta apropriada para o sábado, uma conduta que agrade a Deus. O terceiro tópico diz a reforma do sábado. Pergunta: como Deus procurou corrigir a atitude de seu povo para com o sábado e o que aconteceu se continuassem a rejeitá-lo. Então, como Deus procurou corrigir? Lá em Jeremias, fala que Deus orientou Jeremias para que Jeremias ele se colocasse às portas da cidade, né? Como diz a nota, se posicionasse numa das principais entradas da cidade para que advertisse o povo sobre a importância de santificarem o sábado, né? E os habitantes de Jerusalém corriam o risco de perder de vista a santidade do 7º dia. E aí, o profeta, ele teve essa incumbência de se posicionar numa posição estratégica, né? E advertir, né, a guarda do sábado. Então ele foi corrigindo, ele foi falando, ele foi alertando. Isso demorou um determinado tempo e muitos ouviram e muitos corrigiram, né? E aí, isso aqui no sentido do quê? No sentido de carregar cargas, né, já no horário do sábado, entrar na cidade pelas portas levando cargas, né? E isso aí desagradava muito a Deus. E aí o profeta
foi incumbido de corrigir, de alertar o povo nesse sentido, de santificar, de guardar o sábado, né, de uma maneira que agradasse a Deus. E a segunda parte da pergunta diz o que aconteceria com eles, se eles continuassem. Vamos ver lá em Jeremias 17, lá no versículo 27, diz assim: mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porém fogo nas suas portas, que consumirá, né, os seus palácios. Olha só, eles seriam castigados se eles não deixassem de ficar passando com as cargas no dia de sábado. Então isso iria acontecer. Mas boa parte do povo aceitou os conselhos. Vamos agora à pergunta B. Como as mesmas ações criam resultados semelhantes? Deus mudou? E aqui no final da pergunta será que Deus mudou? Será que o que valeu lá em Jerusalém, lá no passado, na época de Jeremias, não está valendo para todos nós hoje também? Sim, porque Deus não muda. Vamos ver aqui em Malaquias 3,6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, né, não sois consumidos. Então, aqui a Bíblia, as Escrituras afirmam que Deus não muda. É onde diz a segunda parte. Será que hoje Deus mudou? Deus vai abrir concessões? Deus não muda. E lá em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus não muda. E aqui, olha só, as mesmas ações. Hoje, se nós agirmos lá no passado, como eles no passado, tendo as mesmas ações, será que o caso é semelhante? Cria resultado semelhante? Vamos ver aqui no início da nota que esclarece melhor. Uma causa sempre produzirá o mesmo efeito, independentemente do lugar. Aqui está a resposta. O mesmo efeito, independentemente do lugar. E mais abaixo, no segundo parágrafo, ainda complementa. Hoje, Satanás emprega a mesma astúcia para introduzir os mesmos males. E seus esforços produzem os mesmos resultados que levaram tantos ao túmulo nos dias de Israel. Então, os mesmos esforços que Satanás tinha no passado, ele tem hoje também. Vamos agora ao quarto tópico, dificuldades. A pergunta A diz assim: como sabemos que o sábado já existia antes do Monte Sinai? Como sabemos? Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. Esse aqui é o mandamento que foi dado lá no Sinai. Mas a pergunta é: e como sabemos que ele existia antes? Bom, quando Deus deu o maná para o povo, o maná começou a cair antes do Sinai. E tem um detalhe interessante no maná. Olha, para você que não conhece a história do maná, preste atenção. Então Deus, para saciar a fome do povo, mandava o maná do céu, era o pão do céu, o pão dos anjos. E a instrução que Deus deu a Moisés, e Moisés deveria dar para o povo, era a seguinte: vocês vão colher somente a porção que vocês vão utilizar naquele dia. Não pode guardar para outro dia. Então podia colher à vontade, assar, cozer, enfim, cada um fazia como lhe aprovesse. Se eles guardassem para outro dia, ele estragava, criava até bicho, estragava. Então não podia guardar. Mas no sábado não caía maná. Não caía. Até alguns, mesmo com as instruções de Moisés, né, dadas por Deus, alguns no sábado ainda foram procurar maná e não acharam, e Deus se entristeceu com isso. Então como eles iam fazer se não caía maná no sábado? As instruções era para que sexta-feira eles colhessem em dobro. E aí eles podiam cozer, podiam assar e guardar para o sábado, para que eles comessem no sábado, porque no sábado não ia cair maná. Observem, se durante a semana ficasse de um dia para o outro,
estragava. Agora, de sexta para o sábado, não estragava. Porque Deus abençoava, porque era a instrução de Deus. Porque no sábado era para santificar. Eles não podiam sair para colher maná, assar, cozer, não. Tinha que preparar tudo na sexta-feira. E a outra parte da pergunta diz: como os hebreus demonstraram rancor para com essa mesma lei? Como já falamos, muitos, mesmo depois das instruções de Moisés, saíram no dia de sábado para procurar maná. E não acharam. E Deus observou e entristeceu. Olha o que diz aqui parte da nota, uma citação retirada do livro Patriarcas e Profetas. Diz assim: quando algumas pessoas saíram para colher maná no sábado, o Senhor perguntou, com tristeza, né? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus se entristeceu com aquela atitude, né? Vamos agora, então, à pergunta B. Esse evento referente à guarda do sábado foi um problema isolado no deserto? Vamos ver em Êxodo 20, lá no versículo 13, que diz assim: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por ele, né? E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então aqui, Ezequiel está lembrando o acontecido, né, com o povo hebreu. Agora vamos ver o que diz a nota, porque a pergunta é: foi um fato isolado ou se repetiu ou aconteceu outras vezes? Vamos ver aqui o que diz a nota. Tamanha foi a negligência deles para com os sábados durante 40 anos de perseguição. Então aqui já está relatando. Foi durante os 40 anos houve negligência na guarda do sábado. Embora Deus, durante os 40 anos de peregrinação, embora Deus não os tivesse impedido de entrar em Canaã, declarou que os dispersaria entre os pagãos, né, após se estabelecerem na terra da promessa. Então, daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra. E a segunda geração entrou. Mas mesmo a segunda geração, né, houve ali uma desobediência, eles entraram na terra. Mas ali, eles, como diz aqui o finalzinho da nota, eles seriam dispersados, né, junto aos pagãos, por causa da rebelião deles mesmos. Quinto tópico, um importante significado. Perguntar: como o próprio mandamento do sábado demonstra que ele não é uma nova ordenança? Vamos ver em Êxodo, no capítulo 20. Vamos ler o quarto mandamento todo. Os versos de 8 a 11. Acompanhe. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, aqui o finalzinho, a partir do versículo 11, né? Lá no versículo 11, o que diz? Né? Porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui está remetendo à criação. Aos 6 dias que Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que há no céu e na terra. Então, e no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Então, já lá no Éden, lá em Gênesis, a Bíblia já relata, né? Já relata que Deus, no 7º dia, já estava tudo pronto.
Deus descansou, não que Deus estivesse cansado, mas para nos deixar o exemplo. Deus não se cansa. E Deus santificou o sábado. Isso lá, ó, antes do Sinai, lá na criação, lá no Éden. Então aqui é como diz a pergunta, ó, que ele não é uma nova ordenança, já existia desde o princípio, o sábado. Vamos ler uma parte da nota, uma citação de Patriarcas e Profetas, página 307, que diz: apontando a Deus como Criador dos céus e da terra, né? Ele quem? O sábado. Distingue o verdadeiro Deus de todos os deuses falsos, que é o que cita lá no versículo 11, né? De Êxodo 20, que fala que Deus criou os céus e a terra, então aí distingue o Deus verdadeiro. Todos os que guardam o sétimo dia revelam por esse ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é o sinal da fidelidade do ser humano a Deus. Olha a extensão da guarda do sábado. Vamos agora à pergunta B. Onde podemos, né, encontrar a origem desse mandamento? Né? E qual é o significado da instituição do sábado para o verdadeiro povo de Deus? Então, olha só onde podemos encontrar. Como já citamos, lá na criação. Lá no Éden, né? Lá no Éden. É onde está aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, né? Que diz, que cita que Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito também, né? E quando Deus acabou, Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Então, lá na criação, nós podemos ver, né, a origem do sábado. E uma parte da nota diz: assim como o sábado, a semana também se originou na criação, e a história bíblica a preservou até nossos dias. Pelo fato de ter repousado no sábado, Deus abençoou o sétimo dia e santificou. Então, o sábado é um dia especial, separando para um uso sagrado. O sábado é sagrado, é santificado. Então, não somos nós que escolhemos o dia que nós vamos santificar. Deus já escolheu esse dia. Está nas Escrituras. E Deus escolheu o sábado. Deu a Adão como um dia de descanso. Era um memorial da obra da criação, portanto, um sinal do poder e do amor de Deus. E a segunda parte diz: qual o significado da instituição do sábado para o verdadeiro povo de Deus? Vamos ver um texto especial lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, que é bem claro nesse sentido. Diz assim: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, o significado é um sinal. Deus colocou o seu sinal em nós, o sábado, né? O sábado. Que possamos entender, refletir, deixar o Espírito Santo trabalhar nessas lições tão maravilhosas que nós estamos estudando. Bons estudos da lição a todos.